Bom dia, gente. Ai, hoje eu nem me arrumei para falar com vocês. Eu acabei de malhar agora, mas eu falei com vocês ontem à noite, né? Postei lá no Instagram que eu ia fazer um vídeo hoje e falar sobre um assunto que eu acho que nesse momento pode ser uma coisa que esteja perturbando muitas pessoas com essa situação que a gente está passando, do coronavírus, situações econômicas, situações emocionais, né? Tudo isso abala e a primeira coisa que a gente perde é o sono, né? Então, assim, a partir de experiências, de artigos que eu já li, aulas que eu já ouvi, e a situação que eu estou passando hoje, que é a mesma que vocês estão passando, uma situação tensa, uma situação que mexe muito com o emocional da gente, uma das coisas que a gente perde é o sono. E isso aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito bem, tá? Eu sempre dormi muito bem e eu preciso de pelo menos 8 horas de sono para poder me sentir bem e bem descansada no dia seguinte. De um tempo para cá, de janeiro para cá, muitas coisas aconteceram e o meu sono ficou um pouco perturbado. E depois que começou a situação do coronavírus, essa situação da quarentena, e eu com toda a preocupação com meu filho, e a gente é do grupo de risco, e com a família, e com o mundo inteiro, né? A situação econômica das pessoas, isso vem abalando a gente. Então, no início, quando tudo começou, a quarentena começou, eu não saía da televisão. E eu ficava o dia todo assistindo quantos casos tem, quantos morreram, como é que tá a situação. E isso foi me deixando numa situação muito tensa. E eu cheguei ao limite da minha tensão. Então eu dei um passo atrás e decidi cuidar de mim, né? Porque assim, eu não adianta eu ficar tensa, porque eu não vou conseguir mudar essa situação. E aí eu passei a não mais acompanhar os casos pela televisão. Então a cada 3, 4 dias eu me atualizo, procuro saber o que está acontecendo, mas eu não fico mais nos grupos tentando descobrir o que está acontecendo, na televisão tentando descobrir, porque isso estava me deixando muito tensa. E aí eu comecei a não dormir. Não dormir, aquela situação de não ter sono e acordar de madrugada. A gente sabe que a relação do sono está também muito ligada com o estresse. E esse estresse, ele vai alterar os nossos hormônios, né? Porque na verdade, assim, a gente fica com a adrenalina lá em cima, o cortisol lá em cima. E a gente sabe que o cortisol é um hormônio importante para ele ficar alto durante o dia, enquanto nós estamos fazendo nossas atividades. À noite ele precisa baixar para a gente poder perceber que está escuro, que chegou a noite, e aí a melatonina vem para poder trazer aquele soninho, que é o hormônio do sono. E a gente se sentir com sono para poder dormir bem. E o que acontece na nossa realidade hoje é que a gente faz muitas coisas erradas que acaba atrapalhando essa sinalização da melatonina no nosso dia a dia. Né? Quando anoitece, a gente tem que perceber que anoiteceu. O nosso corpo precisa perceber que é noite para essa melatonina ser ativada. E ela começa a ser ativada a partir das 8 da noite. Podem perceber que 8 horas da noite a gente começa a abrir a boca, né? 7h30, 8 horas, a gente começa a abrir a boca, parece sono, mas não é, porque a nossa melatonina começa a ficar num pico mais alto nesse horário, tá? Então o nosso corpo já está sinalizando. Só que nós fazemos várias coisas para bloquear essa melatonina, né? A gente tem muitas luzes acesas dentro de casa, televisão ligada, celular, o tempo todo a gente fica com o celular na mão e isso tudo atrapalha. E às vezes a pessoa fica tomando, vou tomar melatonina para ver se eu durmo, e não dorme, porque a questão é que o corpo dela produz melatonina, mas ela insiste em bloquear. E aí não adianta você ficar tomando suplementação de melatonina e não mudar seus hábitos. Então eu quero mostrar algumas coisas que eu decidi fazer para poder melhorar a qualidade do meu sono e que fez uma diferença incrível na minha vida. Eu tenho dormido super bem, eu tenho dormido 8 horas por noite, eu acordo super descansada, bem disposta, bem humorada, depois que eu tomei algumas atitudes aqui em casa. Pode parecer besteira, mas os estudos mostram exatamente isso. Então a primeira coisa que eu fiz na minha casa foi que na minha sala eu tenho 4 luzes, 4 lâmpadas, né? E eu decidi colocar metade dessas lâmpadas vermelhas. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tá vendo a bolinha vermelha ali? Então, as 2 luzes que ficam próximas à televisão, eu coloquei lâmpadas bem fraquinhas vermelhas e deixei as outras 2 brancas. Então, à noite, quem passa em frente à minha casa, que vai caminhar, que passa aqui em frente, vai falar, nossa, né? Mó clima, tudo vermelho, mas não é. Não é para criar clima, não. É porque dá a impressão de escuro. Então, mesmo que eu ligue a televisão, eu deixo as luzes vermelhas
acesas, porque para o meu corpo perceber que já é noite. Que se eu deixo aquelas luzes brancas, televisão ligada, o meu corpo não sinaliza para a melatonina. E isso melhorou muito. Na luz, no quarto do meu filho, eu coloquei um abajur também com uma luz vermelha. Então, mesmo que ele fique com a televisão ligada, eu apago tudo e deixo aquela luzinha com aquele ambiente escuro no quarto dele. No meu quarto eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei um abajur, enquanto eu tô lendo, eu deixo a luz acesa. Depois eu apago e deixo a luz vermelha e dá aquela sensação de, sabe, parece que é uma paz, assim. E uma outra atitude que eu tomei no meu banheiro foi que todas as vezes que eu acordava de madrugada para ir ao banheiro e acendia a luz, eu sentia que aquilo ali atrapalhava o meu sono, aquela luz branca. E aí eu fiz isso aqui, ó, super barato. Comprei um bocal, adaptei uma lâmpada amarela e eu deixo essa lâmpada ligada no meu banheiro, que não chega a clarear, não atrapalha. E aí de madrugada, quando eu vou ao banheiro, eu não preciso acender a luz. Já tem essa luzinha amarelinha, clarinha e não atrapalha o meu sono. E uma das coisas que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer na vida e que eu passei a fazer é meditar. Então, toda a noite eu não assisto mais televisão. Antes eu assistia só programas de humor. Então, quando eu tenho que assistir, eu assisto humor. Mas na maioria das vezes, pelo menos de segunda a sexta, que eu tenho uma rotina mais estabelecida, eu leio. Então eu leio, as colegas aqui na vila emprestaram livros, então eu tô lendo, quando eu terminar vou pegar outro e estou aproveitando o tempo para poder colocar coisas bem legais na minha mente, lendo livros bem descontraídos, bem legais. Quando eu termino de ler, eu coloco o fone no meu ouvido e coloco o meu telefone no YouTube numa meditação guiada de 15 minutos. Gente, é muito gostoso. Só que aí você tem várias meditações, você pode procurar aquela que você gosta mais, tá? Então tem várias. E aí eu já tenho aquelas que eu gosto na hora de relaxar, e aí eles vão te guiando e você vai se soltando, vai se entregando. É a coisa mais gostosa. Na maioria das vezes, eu começo a meditação e não sei como terminou. Geralmente, quando eu acordo assim, a meditação já passou de uma para outra, e o fone tá no meu ouvido, eu só tiro o fone, desligo o celular, viro pro lado e durmo. Então eu boto aquela luzinha vermelha acesa, bem no cantinho assim do quarto, boto o fone no ouvido com a meditação. Gente, é muito gostoso. E aí eu acordo super disposta, porque eu dormi as 8 horas de sono que eu precisava, porque tem gente que não precisa de 8 horas, precisa de menos. O importante é que a pessoa acorde simplesmente assim, renovada. Ela não pode acordar cansada, tá? Porque às vezes a gente dorme, eu durmo 5 horas direto, mas acorda cansado, que esse sono não foi um sono profundo, tá? Então eu tenho acordado super descansada, super bem para as minhas atividades do dia, com a minha cabeça boa. Nossa, é maravilhoso. E aí o que eu faço pela manhã para encerrar todo esse ciclo? Eu faço minha atividade física logo pela manhã, e aí eu faço aquilo que dá pra fazer. Se estiver chovendo, eu faço em casa, ou vou caminhar, ou vou pedalar, faço uma coisa que me dá prazer, sem aquele estresse que eu preciso fazer, eu preciso hipertrofiar. Não, nesse momento não. Eu quero somente fazer uma atividade física que me dá prazer, tá? E depois que eu termino essa atividade física, é o que eu vou fazer agora, nesse momento. Eu não vou nem tirar roupa. Eu vou só tomar banho depois. Eu vou fazer mais 15 minutos de relaxamento. E aí já não é mais uma meditação guiada para dormir. À noite eu faço para dormir. De manhã eu faço para relaxar. Então depois que eu venho da atividade física, que eu tô bem acelerada, aí eu sento. Aí eu não preciso colocar o fone no ouvido, eu deixo o telefone mesmo, coloco alto, e aí eu me entrego aqueles 15 minutos de relaxamento, e aí eu tomo o meu banho e começo o meu dia. Gente, é transformador. Se você tá com problema com sono, tá estressado, né? Claro que é uma situação que deixa a gente estressado o tempo todo, né? Evite ficar acompanhando pela televisão tudo o que está acontecendo. Se atualize assim a cada 2 dias e faça isso que eu falei. Parece besteira trocar as lâmpadas, colocar mais escurinho, gente, mas não é. Eu sempre li isso tudo em estudos, eu sempre ouvi meus professores falarem nos cursos, sempre ouvi, até que um dia eu decidi colocar em prática quando a situação começou a me incomodar, porque não dormir é muito ruim. Você passa o resto do dia cansada, você já acorda cansada, você não tem vontade de fazer atividade física, você acorda mal-humorada e as pessoas não são obrigadas a ficar aturando seu mau humor, porque todo mundo tem problema. E quando eu decidi colocar em prática aquilo que eu aprendi,
que parece besteira. Eu fui atrás das lâmpadas e fui atrás do bocal. Eu falei, não, eu vou adaptar naquilo que é possível aqui em casa. E aqui, como eu tenho os interruptores da minha sala são separados, 2 liga num lugar e mais 2, então foi perfeito. Gente, foi transformador. Eu durmo muito bem. Ontem eu deitei 9h30 da noite, fiquei meia hora fazendo leitura, depois eu fiz a minha meditação, eu acordei. A meditação já tinha acabado há muito tempo. Desliguei tudo, virei pro lado, dormi até hoje de manhã, acordei 7h45 e assim acordei renovada, super bem. Então eu indico isso para vocês, né? Porque a gente está aqui para compartilhar aquilo que a gente pode fazer pelo outro. A gente não pode fazer muito, mas se a gente pode ajudar em alguma coisa, isso é muito interessante, isso é muito importante, tá, gente? Um grande beijo para vocês, tá? E fiquem com Deus e comecem a relaxar. Medita, gente. Procura lá no YouTube meditação guiada. Eu nunca imaginei que eu, estressada como sou, conseguisse meditar. Mas está sendo libertador na minha vida. Muito bom. Beijo para vocês e bom dia.